Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós vamos falar de um benefício aqui muito importante, onde tem muitos segurados, muitos inscritos aqui no canal que tem diversas dúvidas com relação a esse benefício, tá? Se tem direito à indenização, que benefício é esse? Presta bastante atenção aqui que você pode estar numa situação como essa e você tem direito, no caso aí, por exemplo, a receber um benefício que é muito especial, tá? Ele se diferencia de outros benefícios de incapacidade, porque te dá direito, te dá algumas vantagens, tá? E muita gente tem dúvidas com relação a valores, com relação a como é que funciona, quanto tempo recebe, se pode ser chamado para perícia ou não. Então, é um assunto muito interessante. Nós estamos falando aqui do auxílio acidente, tá? Que é um benefício indenizatório no INSS. O INSS não paga indenização, mas nós vamos explicar por que esse benefício ele é chamado assim, tá? Ele será devido aos segurados, né, que sofreram qualquer categoria, por exemplo, de acidente, que resultou em uma sequela, né, que diminuiu a capacidade laborativa desse trabalhador. A Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 86, diz que é uma indenização quando o segurado, após a consolidação das lesões, né, decorrentes de um acidente, resultarem em sequelas que reduzem a capacidade para o trabalho, tá? Que habitualmente exercia. Vocês prestaram atenção. Reduz a capacidade, não diz que ele está incapacitado para trabalhar. E a diferença do auxílio-doença, né, para esse benefício, tá? O auxílio-doença você precisa estar incapacitado, tá, de forma total, mas temporária, né, para o trabalho, diferente do auxílio-acidente, em que você ainda consegue trabalhar, mesmo com a incapacidade, né? Mesmo que você tenha a sua capacidade reduzida. O que é um auxílio doença acidentário, tá? É o benefício devido ao segurado, né, que ficou incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Existem diferenças, tá, pessoal? Com relação aqui ao auxílio acidente, tá? Nós vamos falar. Você pode ter sofrido um acidente dentro da sua casa, no seu período de folga, numa hora de lazer, e ele lhe deixou com sequelas. Como se, por exemplo, o acidente foi dentro de uma empresa, no seu horário de trabalho, no seu deslocamento, ele também te dá direito. Mas e o que tem de diferente entre essas duas categorias? Por isso é muito importante você adquirir esse conhecimento que nós sempre passamos aqui no canal, para você tirar todas as suas dúvidas e esclarecer, tá? O benefício para a pessoa que sofreu um acidente e apresentar sequelas definitivas que diminuam a sua capacidade para o trabalho é uma situação avaliada pela perícia médica, tá? Esse benefício não impede que a pessoa vá continuar trabalhando, tá? Visto que trata-se de uma indenização. É muitas perguntas, são muitas dúvidas que devem ser esclarecidas, tá? Então, presta bastante atenção que nós vamos responder principalmente as perguntas, tá? Que colocam aqui no canal para nós e nós vamos fazer aqui uma juntada dessas perguntas e vamos tirar todas as dúvidas. Então, vamos lá. Primeira pergunta que fazem, né? Quem sofre um acidente de trabalho tem direito a uma indenização do INSS? Olha, nós vamos falar aqui com relação a acidente de trabalho e acidente de qualquer natureza, tá, pessoal? Então preste bastante atenção porque existe diferença entre esses dois tipos de benefício no INSS. Quando você sofre um acidente que deixa sequela ou lesões, você geralmente vai ficar incapacitado para exercer a sua função. Ela pode ser uma incapacidade temporária ou mesmo uma incapacidade permanente que não dá mais condições de você exercer nem a sua função habitual, nem muito menos aprender ou se qualificar para qualquer outro tipo de função. Nesses casos, o INSS tem uma responsabilidade muito grande com esse segurado, que sempre contribuiu, pagou ali todos os meses a sua contribuição exatamente para isso. Porque todos nós estamos aí sujeitos a acontecer no dia a dia, dentro da nossa casa, na rua, ou mesmo dentro do trabalho, um acidente. E nesse caso, se nós não tivermos o amparo do Instituto, que nós pagamos todos os meses, para termos direito a continuar pagando as nossas contas e sustentando as nossas famílias, fica difícil e vem aquela pergunta, então eu pago esse Instituto para quê? E é assim que muita gente se sente por muitas injustiças que acontecem dentro do INSS. Mas vamos lá, nós vamos falar do auxílio acidente, que é o benefício indenizatório dentro do INSS. Ele será devido a todos os segurados que sofrerem qualquer, presta atenção, qualquer categoria de acidente que resulte em sequela e que diminua a sua capacidade laborativa para exercer
as suas funções laborais. Olha que coisa, então ficou claro. O auxílio acidente, ele é para qualquer natureza. Nós estamos falando em qualquer natureza, o quê? Um acidente no seu dia a dia, um que você escorregou na rua, você foi jogar bola, se machucou, ou mesmo aquele que você está dentro da sua empresa, operando uma máquina, exercendo a sua atividade, e de repente sofre algum acidente, causa algum prejuízo a algum equipamento em você e vai te deixar uma sequela ou uma lesão que vai lhe afastar do trabalho. Agora, as consequências para você receber um benefício do INSS são muitas nesse caso. Benefício de incapacidade, nós temos auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-doente. Num caso como esse, de um acidente de qualquer natureza ou ocupacional, ele necessita de uma avaliação. Exatamente o que? Passar por uma perícia para ser avaliado qual benefício se encaixa e se esse segurado ele cumpre todos os requisitos para receber esse benefício. Nós vamos falar sobre essas informações todas nesse vídeo, para vocês verem como é muito importante você acompanhar até o final. Veja bem o que diz o artigo 86 da Lei 8.203 de 91. É uma indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem em sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual que exercia. Existe diferença, como nós falamos, nesses benefícios de incapacidade. Por exemplo, a diferença entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Auxílio-doença existem dois tipos: o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. Então vamos prestar atenção. No auxílio-doença você precisa estar incapacitado de forma total e temporária para o trabalho, diferente do auxílio-acidente. Olha aí, em que você ainda consegue trabalhar mesmo com a capacidade reduzida. Então o auxílio-doença, nesse caso, ele é um benefício de incapacidade temporária. É para aquela pessoa, aquele segurado, aquele trabalhador que ele sofreu o acidente, sim, mas em alguns meses ele vai recuperar-se e tem condições de retornar ao trabalho, exercer as suas atividades, as suas habilidades normalmente. Já o auxílio acidente, não. Há uma diminuição na capacidade desse segurado, desse trabalhador, para exercer as suas atividades. Então essa capacidade ficou reduzida. Essa é a diferença, tá? O auxílio acidente, ele pode ser acumulado, por exemplo, com a aposentadoria? É uma dúvida muito grande. Não pode, pessoal. Por quê? Porque via de regra, porque o auxílio acidente, ele vai ser extinto exatamente quando esse segurado, no caso, ter direito à aposentadoria ou ao falecimento. Isso também está dentro do artigo 86 da lei número 8.213, como nós falamos. No caso da aposentadoria por invalidez, a mesma coisa. Não tem como você receber o auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez. Porque se já lhe aposentaram por invalidez, é porque você está incapacitado total e permanente para a sua atividade ou para qualquer outro tipo de atividade. Então não cabe o auxílio acidente. Porque o auxílio acidente é uma indenização que não deixa você, por exemplo, totalmente sem condições de trabalhar. Você teve a sua capacidade reduzida, mas você pode retornar ao mercado de trabalho recebendo o auxílio acidente normalmente. Já a aposentadoria por invalidez, não. Então o auxílio acidente ele não é cumulativo com a aposentadoria, por exemplo, por idade, por contribuição ou por pontos, nem mesmo com a aposentadoria por invalidez. O que é o auxílio doença acidentário? É denominado acidentário porque, devido ao segurado empregado ter ficado incapacitado decorrente da sua atividade, um acidente no trabalho ou uma doença ocupacional. Essa é a diferença. Nós falamos do auxílio doença, que é aquele que você se machucou, por exemplo, no horário de folga, fazendo alguma atividade, consertando algo dentro da sua casa. Esse é o auxílio doença comum, que é o previdenciário. O acidentário não. O acidentário ele já refere-se a doenças e acidentes dentro do trabalho. E como nós falamos, tudo isso em questão de incapacidade, seja em qualquer um dos benefícios que nós citamos, auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, é necessário perícia para a comprovação dessa incapacidade. Quem tem direito a receber o auxílio acidente são todos os segurados do INSS. Presta bastante atenção que existe uma exceção que nós vamos falar aqui. Empregados urbanos e rurais, segurados especiais, empregados domésticos, trabalhadores avulsos. Agora, contribuintes individuais e facultativos
não tem direito ao auxílio acidente. Olha aí, ó. Esses são aqueles que pagam o INSS através de carnê ou então tem descontado, por exemplo, numa prestação de serviço. São considerados contribuintes facultativos ou individuais. Agora, quais são os requisitos para você ter direito a receber o auxílio acidente no INSS? Primeiro é a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Você ter pago pelo menos as 12 contribuições para o INSS para ter direito ao benefício. Lembrando que no caso acidentário dentro de uma empresa não é exigida essa carência, tá? Estar contribuindo ainda com o INSS ou mesmo estar no período de graça. O que é o período de graça? Você foi demitido de uma empresa, você trabalhou anos numa empresa, você foi demitido. Durante 12 meses você ainda continua tendo direito, mesmo sem contribuir, porque você não vai estar trabalhando. Durante esse período de 1 ano, você continua tendo direito a qualquer benefício do INSS. Esse período é conhecido como período de graça. Ter redução parcial ou permanente da capacidade para o trabalho, a relação do acidente sofrido ou a redução da capacidade laboral, ela deve ser atestada e comprovada. Não há necessidade, como nós falamos, do cumprimento de carência, tá? No caso do direito de auxílio acidente. O valor do benefício, que é uma coisa muito interessante, que muita gente tem dúvidas. Existe uma forma de pagamento que era antes da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, houve uma MP que também modificou, tá? Inclusive, essa MP 905, até uma data que eu não me recordo o dia, o mês de 2020, ela tinha tirado inclusive o trajeto, que é considerado já um auxílio acidente no caso, ou um auxílio doença acidentário. Se você, por exemplo, cair do ônibus, acontecer um acidente com você e você estiver indo para o trabalho ou retornando para a sua casa, qualquer coisa que lhe acontecer era considerado, por exemplo, como se você estivesse dentro da empresa, como se esse acidente foi dentro do seu horário de trabalho. Essa MP 905 na época, ela tirou inclusive esse direito, quer dizer, o trajeto de ir e de volta para casa, ele já não era mais reconhecido. Mas ela não foi aprovada essa MP, graças a Deus, e a partir de 2020 regularizou. Voltou a ser considerado o trajeto de ida e vinda para casa como expediente de trabalho. Qualquer coisa que acontecer seria a mesma coisa de você estar dentro da sua empresa. Então, o que acontece? É tirada uma média de todos os salários que você contribuiu, por exemplo, desde 2014. Um valor, por exemplo, de R$3.000. Com o auxílio acidente, você hoje vai receber uma média de 50% desse valor, que seria de R$1.500 por mês. Olha aí. Agora tem uma coisa, pessoal, o auxílio acidente, como nós falamos, ele só ia encerrar na época, por exemplo, se esse segurado se aposentasse ou se houvesse o falecimento desse segurado. Auxílio acidente, ele não passa para os dependentes, tá? No caso, como a pensão por morte, não tem condições, não existe forma dos dependentes passarem a receber, no caso do falecimento desse segurado, passarem a receber esse auxílio acidente. Mas o auxílio acidente teve uma modificação também agora, numa medida provisória, que ele foi considerado um benefício elegível para passar por perícias médicas no pente fino e na revisão, para comprovar que ainda existe a incapacidade que foi reduzida quando foi concedido esse benefício de auxílio acidente. Então, muita gente está sendo convocada agora, principalmente nesse pente fino que está acontecendo, de auxílio acidente para passar por perícias. E existem casos que os peritos estão cessando esse benefício. É claro que qualquer injustiça que acontecer, você se sentir que estão violando seus direitos, você tem o recurso dentro do próprio INSS de pedir uma nova perícia, de entrar na junta de recursos ou então ir direto para a justiça para restabelecer esse seu pedido desse benefício. Você pode continuar trabalhando e o processo correndo normalmente na justiça. Nesse caso do auxílio acidente, auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, você não pode estar trabalhando enquanto está correndo o processo na justiça. Para avaliação das condições do seu acidente, se vai ter um auxílio doença e depois um auxílio acidente, que perito avaliar? Bom, primeiro você tem que ter o aplicativo ou o portal Meu INSS no seu smartphone, no seu PC ou no seu notebook. Claro, nós temos vídeo aqui no canal que eu ensino de uma maneira fácil, rápida, muito simples, como você fazer tudo isso. É muito importante você segurado tenha esse portal. Por exemplo, num caso como esse, você consegue fazer tudo de dentro da sua casa, sem precisar se deslocar até uma agência do INSS, se colocar em risco no meio da rua, dentro de uma condução,
e é muito rápido. Às vezes numa agência você pode perder meio dia ou até o dia todo ali na agência, dependendo da quantidade de pessoas para serem atendidas. E do sofá da sua casa, através do seu smartphone, você consegue fazer a marcação dessa perícia. Basta você entrar no portal, depois do cadastro, fazer o login, clicar em pedido de perícia, preencher seus dados. Caso haja necessidade de você enviar alguma documentação, você pode enviar também através do aplicativo, sem a necessidade de você precisar ir até uma agência do INSS e aguardar o INSS lhe retornar esse seu pedido. Lembrando que no caso de auxílio-doença, o INSS, a partir do pedido de perícia, eles têm 30 dias para fazer essa marcação. Se ultrapassar esse período, você já pode enviar a documentação solicitando o auxílio-doença, não o auxílio-acidente, o auxílio-doença sem a perícia. E o INSS vai lhe conceder por 90 dias. Depois de 90 dias, se houver ainda necessidade, você pode pedir uma prorrogação. Isso 15 dias antes de vencer, tá? No caso, esses 3 meses. Você está vendo que você ainda não teve uma recuperação, você tem direito de pedir a prorrogação desse benefício. Nesse caso, eles vão marcar para você uma perícia presencial. Importante lembrar que todos os documentos têm que estar atualizados, tá? Sem dobra, sem rasura, legíveis. O perito tem que pegar na mão, tem que conseguir ler, tem que ter o seu nome, carimbo, CRM do médico, o CID da doença, um período que você vai necessitar mais ou menos de um afastamento para poder se recuperar. Então tudo isso é muito importante. Leve receitas, leve tratamentos que você fez, passe toda a sua condição de incapacidade para o perito. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado, viram que é um conteúdo valioso, que tenham tirado as suas dúvidas, recebam esse esclarecimento e guarde com você. Porque amanhã ou depois todos nós estamos sujeitos aí a acontecer algo conosco e nós precisarmos do INSS. Até você que está recebendo, por exemplo, um benefício de auxílio-doença, de repente você pode, como você viu no decorrer do vídeo, você pode transformar isso em um auxílio-acidente, tá? É claro que depende aí de perícia médica, como vocês viram, tá? Mesmo que você peça para o perito tem que identificar que você teve uma redução na sua capacidade, mas você não deixa de ter aptidão para retornar ao trabalho, mesmo com essa sequela definitiva. Então são conteúdos como esse que trazem um conhecimento muito valioso para todos vocês. Eu espero que você tenha gostado. Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber conteúdos novos, atualizados como esse aqui, tá? Você só tem a ganhar e não paga nada. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, incentivando, interagindo, compartilhando o canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família com muita paz, saúde, prosperidade, harmonia, alegria, porque o mundo tá chato, né, pessoal? As pessoas parecem que perderam completamente a noção do que é realidade e do que é certo. Mas vamos pedir a Deus aí que tudo se resolva da melhor maneira e que nós possamos ter paciência e força para superar todos os obstáculos. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.